Olá, olá. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui muito interessante, dentro do projeto Entre Mitos e Trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que é um média-metragem. E eu queria dizer que esse projeto ele só é possível porque foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, edital 35 de 2021, Sejusel, Codec, Governo do Estado de Rondônia. Na segunda edição, Jair Rangel Pistolino, Prêmio de Produção Audiovisual e Artes Cênicas. Eixo 2, Produção de Média-Metragem, categoria B, Produção de Obra Audiovisual. Então, temos mais um filme aí para a gente assistir sobre a nossa região e agora com um destaque super especial para os gregos. Eu convidei para essa live de hoje a pesquisadora, historiadora, amiga, incentivadora, a Vasilik. Então, Vasilik, super obrigado, super bem-vinda. Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse quem é você, e aí a gente vai fazer esse bate-papo aqui sobre a imigração grega no Brasil e depois na Amazônia, em Rondônia, que é algo que nos toca de forma bem direta. Vasilik, está com você. Obrigada aí pelas boas palavras. É muito bom estar aqui com vocês novamente, né, para falar exatamente da imigração grega e também, principalmente, da imigração na Amazônia, né, e da Madeira Mamoré, que eu acho que é bastante significativo. Então, queria... Mandar greve para os muitos, não? Tá. Tem os gregos por aí, né? Tem, acabaram de sair. Não, é o seguinte, desculpa, mas acontece Não nas tem melhores famílias. problema. Bom, meu nome é Vasilik, né? Sou grega, nascida na Grécia, vim com 3 anos de idade, me criei no Brasil, sou brasileira, né? E grega ao mesmo tempo. Trabalhei muito tempo como jornalista e, em algum momento da vida, que eu acho que a gente tenta achar um caminho, né? Ou melhor, talvez seja o acordado lá em cima para desempenhar um papel aqui na Terra, eu acho que acabei enveredando pela história oral, né? E me dediquei particularmente à pesquisa dos gregos, né? Da imigração grega aqui no Brasil. Esse projeto começou na década de 90, né? Tive muita sorte, na realidade, porque quando eu comecei o projeto, na realidade, eu tive assim uma ajuda muito grande da Karen Workman, que é a diretora do Museu da Pessoa, que estava iniciando naquela época o Museu da Pessoa também, e que me abriu as portas, né, para a questão da história oral, da memória e da ancestralidade. Eu acho que foi realmente muita sorte, né? O universo tinha conspirado a meu favor nesse momento. E é isso, escrevi já um livro sobre os imigrantes gregos no Brasil e também sobre os imigrantes gregos em Brasília, e agora estou desenvolvendo trabalho sobre a imigração grega e sobre a história da coletividade helênica daqui de São Paulo. Não sei se vamos falar um pouquinho sobre a imigração grega, né? Eu acho interessante você contar um pouco, porque assim, a gente, na grande maioria das vezes, a gente consegue identificar com mais facilidade a imigração italiana, japonesa, libanesa no Brasil. Agora, a grega é sempre uma surpresa para todo mundo. Eu tiro isso muito quando eu dou meu nome em qualquer lugar e todo mundo pergunta, ué, mas esse nome é da onde? E aí eu digo, é grego, é cretense, né? E aí, ué, mas os gregos
vieram para o Brasil, assim, o Brasil é um país além de ser de grande miscigenação, de acolhimento de todos os povos de vários lugares do mundo. Mas eu penso que a gente conhece um pouquíssimo, ou não conhece nada sobre essa travessia dos mares para o Brasil, dos gregos que vieram para o Brasil nas mais diversas épocas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa, sobre essa descoberta. Você disse, de alguma forma, que o que te levou a fazer é a própria ancestralidade, né? Acredito muito nisso, mais do que nunca hoje. Eu queria que você falasse um pouco do seu processo de pesquisa com relação... Porque, assim, Vassi, para os íntimos, né, Vasilique? Tem outros gregos, tem outros descendentes de grego no Brasil que fazem tantas outras coisas, né? Mas você enveredou por um caminho da pesquisa, de literalmente abrir essa caixa cheia de histórias, cheia de memórias e trazer isso para a gente. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa dos gregos, da vinda dos gregos para o Brasil. Eu acho que, primeiro, falar um pouco do processo, né? Eu comecei a realizar a pesquisa dos gregos no Brasil, foi um pouco em busca de mim mesma, né? Eu acredito que existe um momento na vida em que você faz as eternas perguntas da humanidade: quem sou, de onde venho, né? E para onde vou. E foi tentando responder um pouco a essas questões e a essas inquietações que eu comecei a pesquisar, enfim, a tentar achar um caminho, né, para tentar responder essas perguntas para mim mesma no início. Quando eu constatei que a questão da ancestralidade e a questão da memória, né, e da história oral era algo importante para o processo de autoconhecimento, eu realmente decidi começar a pesquisa sobre a imigração grega, pensando um pouco nas futuras gerações, né? Que tinham vivenciado, né? Que iriam, em algum momento, também se questionar sobre quem são e de onde eles vinham. E a história oral ela é fundamental, na minha opinião, para isso, né? Foi nesse cruzamento da memória, da história, né, oral e da ancestralidade que eu achei o caminho para realizar não só a pesquisa, mas realmente enveredar por um caminho de escuta, que eu acho que é fundamental, aprender a escutar histórias, né? E esse é um processo muito interessante. Então, faz parte do meu processo de aprendizado e de autoconhecimento. A imigração grega no Brasil, ela realmente é pouco conhecida, porque o número de gregos que vieram para cá em relação a outros povos é bastante menor, muito pequena, né? Hoje em dia, estima-se que você tem até quarta geração 40 mil gregos em todo o Brasil, dos quais 20 mil estão sediados em São Paulo, né? No estado de São Paulo, não na cidade, no estado de São Paulo. Então, são assim, estimativas, né, também. Você tem notícias de gregos no Brasil, pelo menos em registro histórico, desde 1851. No Rio de Janeiro, mas de uma forma bastante pontual. Um processo migratório maior, ele acaba se dando, na realidade, a partir da década de 20, né, em 22, porque, assim, historicamente, você tem umas imigrações que não são imigrantes, né, já vinham, não só com trabalho, mas vinham designados com
né, com trabalhos, com tarefas já aqui para o Brasil, pontualmente, né, no Rio de Janeiro. Então, depois você tem um processo de imigrantes, né, de ilhas principalmente, vindo no começo do século XX, para a construção de São Paulo mesmo. Né? São Paulo estava no crescimento, né, na década de 20, ele estava em pleno desenvolvimento. E antes, né, na década de 11, né, na segunda década do século. Então, eles vinham para trabalhar. Né? Na Grécia, durante o século XX, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, viveu de guerra em guerra, né? Numa situação muito difícil do ponto de vista econômico. Era um país, né, bastante jovem enquanto país, porque ele só tinha conseguido a sua independência em 1832, né, num movimento revolucionário que começou em 1821. Então, ainda era um país que estava se firmando e com, né, enfim, muitos problemas a enfrentar e muitas guerras, porque no final quer dizer, particularmente se a gente pegar o século XX, que eu acho que é fundamental, essas duas primeiras décadas, aliás, até 1923, 24, a Grécia viveu de guerra em guerra, não haviam parado as guerras, né? Então, a situação deles era realmente bastante difícil. E depois, quer dizer, só conseguiu, de alguma forma, se reerguer após a Segunda Guerra Mundial e após a Guerra Civil, que também foi terrível na Grécia. E na década de 50 é que você tem um grande fluxo migratório. Mas é um grande fluxo migratório que, se comparado com árabes, com italianos, com portugueses, espanhóis, é bastante pequeno, é quase que insignificante, né, do ponto de vista de número, de quantidade de pessoas. Enfim, mas é assim, então você tem gente que veio nessas duas primeiras décadas do século XX para, particularmente São Paulo, depois você teve, com os problemas da Ásia Menor, você teve a expulsão de muitos gregos, né? E uma troca de população entre Grécia e Turquia também. Então, muitos desses gregos oriundos da Ásia Menor vieram para o Brasil. E não só para o Brasil, como para vários outros países, inclusive aqui da América Latina e dos Estados Unidos também. Depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Civil, aí a partir da década de 50 começa a haver realmente um maior fluxo migratório, que durou até 1960, mais ou menos. Né? Depois disso já diminuiu. Então, eles se firmaram em vários lugares. Difícil a gente ter um número exato, porque eles entraram por vários postos, os registros existentes eram bastante precários, né? Muita gente veio com passaporte não grego, né? Tinha muita gente que veio da Romênia, que eram gregos da Romênia, gregos que vieram da Ásia Menor, que vieram com passaporte turco. Enfim, você tem uma dificuldade de realmente ter um número, né, dados suficientes para isso. Eles, um dado bastante significativo, eu acho assim, vieram, e é uma história desconhecida, né? Pouquíssima gente conhece a história dos gregos aqui no Brasil, que já no início do século XX, por exemplo, vieram umas 600 pessoas, né, para substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café, e que pouquíssimos desses, no livro a gente relata um pouco, conseguiram permanecer, eles fugiram, assim, houve grandes problemas, né, em relação a eles. Isso em São Paulo, né? Isso em São Paulo, vieram para as fazendas de café aqui da região de Ribeirão Preto, 600 famílias que era da região do Peloponeso, isso em 1906. Mas, como vieram em condições muito precárias, quer dizer, eles vieram iludidos, naquela época se vendia, né, se fazia propaganda, os fazendeiros, né,
do café, né? Os magnatas do café queriam mão de obra, substituir a mão de obra escrava, porque não tinha. Só que vieram para cá, enfim, dando todas as garantias, só que a hora que as pessoas chegavam, elas encontravam as mesmas condições escravocratas né? E aí eu tenho relatos em que as pessoas dizem que chegaram e que entregaram pegaram os documentos deles, colocaram eles num galpão e simplesmente depois acabaram, enfim, dando-lhes um pão e água para comer. Então, eles realmente ficaram bastante assim, assustados com o que viram e se revoltaram. Não ficaram. Eles disseram que fugiram, muitos fugiram, né? E se reuniram numa das cidadezinhas próximas. Então, há casos de registro, registros policiais mesmo, né? De pessoas que não aceitaram de jeito nenhum trabalhar naquelas condições. Alguns voltaram, eu acredito que a maioria acabou voltando. Alguns devem ter ficado aqui, mas nós ainda não conseguimos localizar. Quer dizer, eu, pelo menos nas minhas pesquisas, não consegui localizar ninguém daquela época. Enfim, isso assim, são grupos, né, que são interessantes, e também por essa época, 1907, 1906, foi quando vieram para a construção da madeira mamoré, né, que a gente vai falar um pouco depois. Você tem gregos espalhados assim em todo o Brasil, e tem assim comunidades, né, mais organizadas em pelo menos 3 estados, e aqui no Brasil todo, né? E, enfim, então já como os imigrantes, uma parte ficou, outra parte voltou. Existiam sonhos, né, de vir e fazer grandes fortunas e retornar à terra. Acho que poucos conseguiram isso, né? A maioria até se estabeleceu, né, aqui no Brasil, casaram-se aqui, tiveram famílias, mas muitos não conseguiram retornar à Grécia, né? Enfim, é o sonho do eterno imigrante, né? E aí, eu acho que um dos dados que eu acho que é importante, quer dizer, nós já estamos hoje na 4ª geração, então você tem pouquíssimas pessoas que são da primeira geração que chegou aqui, que estão vivas e que já estão, né, adaptadas ao Brasil, não saem daqui. Essas que já permaneceram não têm nenhuma intenção de retornar, né? Embora você tenha muitas pessoas assim jovens, né, que têm o sonho de conhecer a terra dos pais, etc. São movimentos interessantes de pertencimento, né, de que como em determinado momento da vida você, né, tem uma ligação com a terra dos seus ancestrais e que você acaba se perguntando, né, o que te faz realmente ter essa ligação, né, como se tivesse sido uma herança, né, de algo não vivido. Então, essa sensação, por isso esse desejo de muitos jovens de conhecer a terra dos seus pais, né, de retornarem, de verem onde os pais, avós nasceram. Há um vínculo, né, e esse vínculo com a terra, né, com o chão, onde seus ancestrais viveram, é algo muito forte, em todo lugar, né? Eu acho que não só para todos os imigrantes e todos os migrantes, acho que vivenciam isso. Você trata bem dessa questão nesse livro maravilhoso seu, né? Guardiões das Lembranças. Exatamente. Sim. Você ainda tem esse livro? Tem algum lugar que ele esteja à venda, disponibilizado na internet, alguma coisa nesse sentido ou não, Vasília? Olha, normalmente tinha em algumas livrarias, mas
com essas pandemias acabou toda essa questão. Então, quer dizer, eu tenho ainda alguns livros aqui comigo, né? E a pessoa pode pedir por e-mail e a gente consegue despachar, enfim, enviar, etc. E tal. Mas Não é na plataforma do Amazon, não, né? não sei se tem. Você sabe que eu nunca coloquei. Como eu não tenho nenhuma editora, então, por trás, ou nenhuma distribuidora, na realidade, eu não sei. Não sei nem como é que faz as coisas, realmente. Não tenho ideia. Porque antes estava nas livrarias, tudo, então estava mais fácil. Hoje em dia já não tenho isso. Então, até pensei em fazer que é algo que está na minha cabeça, mas ainda não, de fazer uma edição e-book, né, para deixar, porque fica mais fácil nos tempos de hoje, né? Mas é algo para ser visto. Eu acho que vale a pena, vale muito a pena. Porque fica mais fácil, né? E como é bilíngue, tem muita gente da Grécia que me pede, porque para eles também é estranho, né? Alguém, quer dizer, essa história do Brasil para eles soa muito exótica, porque você tem muita gente que foi para a Austrália, quer dizer, a comunidade grega na Austrália tem 1 milhão de pessoas, nos Estados Unidos tem 3 milhões. São comunidades muito grandes, né, comparadas com os 40 mil aqui no Brasil, mas eu imagino que assim, a curiosidade, porque são histórias bastante diferentes e vivências diferentes, né? As vivências não são as mesmas. A cultura brasileira na Grécia ela é muito querida. Isso é um dado, né? A gente sabe, quando a gente vai para lá, a gente percebe, né? Falou que é brasileiro, eles ficam todos gostam, né? Como e vice-versa. Eu acho que aqui no Brasil também, né? Houve um acolhimento muito grande. Soa estranho, mas em todo lugar que você vai, é engraçado, você vai em cidadezinhas pequenas, se tiver um grego morando, então vão dizer, olha, o grego, nunca, né? É engraçado, porque eles são poucos, mas fazem, digamos assim, eles marcam de algum jeito o lugar onde eles acabam, né, convivendo, participando. Enfim, mas eu acho que é isso, né? Que a gente. Você falou no início agora da tua fala, 1906, que me parece que é o primeiro registro praticamente que a gente tem da presença de um pequenino grupo de gregos nas fazendas de café, trabalho das fazendas de café em São Paulo, né? Era uma ciência. E aí, 1906, 1910, 1911, 1912, Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Quando você fala um pouco dessa história e Então, quando você teve conhecimento dessa história, o que te surpreendeu assim? Porque eu tenho a sensação que quando a gente fala dos gregos, primeiro quando a gente fala da história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o Brasil não conhece. O Brasil não conhece. Não mesmo. Então, assim, é algo. Eu diria assim: olha, existia um jornalista aqui no Brasil, grego, chamado Vassílios Carlatos. Ele, na realidade, ele escreveu um almanaque e ele fez um levantamento de campo fantástico que ele publicou nesse almanaque. Ele viajou por vários estados, né, do Brasil, por várias cidades, conversando com os gregos, fazendo esse levantamento. Isso foi em 1972. Em 68, ele já tinha feito uma versão menor. Em 1972, ele fez um almanaque assim, de uma forma mais completa, daquilo que ele colheu, né, durante as viagens dele pelo Brasil. E visitando todas as coletividades, visitando determinadas cidades onde existiam gregos, enfim.
E ele trouxe, como ele era uma pessoa muito bem relacionada, ele conhecia muito grego, e ele passou a vida fazendo, né, isso, contatando, porque ele era um jornalista voltado para a comunidade grega. Ele publicou, quando ele publicou esse almanaque, ele publicou uma história dizendo que, existiam 1000 gregos, né, que haviam vindo para o Brasil por volta de 1908, 1910, por aí, para a construção da madeira mamoré. E dizia que ele. E aí falava um pouco o que era a madeira mamoré, qual era o objetivo, mas só isso, não dava muitos dados, né? Não existia informação específica. E eu fiquei com aquilo. Quer dizer, quando eu vi o almanaque, na época, em 72, isso realmente não me chamou a atenção. Eu simplesmente vi o almanaque, achei legal, estava cheio de pessoas que eram gregas e que estavam aqui, falavam dos seus negócios, do seu trabalho, né, das suas famílias, de como, enfim, um resumo um pouco do que a pessoa fazia, né, e mais particularmente, principalmente do seu trabalho. Depois, quando eu comecei a realizar a pesquisa, quando eu comecei a me interessar pela questão da imigração grega, peguei o almanaque e ele foi, digamos, com certeza, a minha principal fonte de campo, porque ele citava, né, bastante informações, mas pontuais, sem entrar, né, no mérito da história, nem às vezes nem com datas, nem nada. Aí me chamou a atenção, porque eu falei, gente, como é que pode, quer dizer, no começo, né, da primeira década, ou da segunda década do século XX, chegarem aqui quase 1000 gregos para ir para a Amazônia. Eu falei, quem sabe ainda tem algum descendente. E aí isso daí ficou, quer dizer, porque eu achei que nos outros lugares eu particularmente conhecia alguns gregos, então eu sabia como é que eram as comunidades, etc. e tal, mas a Amazônia, não. De Amazônia, o que eu conhecia era Manaus. Eu não conhecia nada além de Manaus e Belém. Fora isso, quer dizer, no interiorzão, eu nunca fui. Então, eu fiquei muito curiosa de tentar levantar essa história. E aí, quando eu montei o projeto, que, né, nós divulgamos, isso foi em 2003, na realidade, isso apareceu num jornal, e aí eu lembro que, acho que foi seu irmão, Fernanda, que me mandou um e-mail dizendo que o pai dele tinha sido, aliás, o pai não, o avô dele tinha sido, né, desses, porque eu contava assim, quando a gente fez a divulgação, contando um pouco né, desses gregos que vieram, falando um pouco, não só da madeira, né, da madeira mamoré, mas falando dessas fazendas do café, falava do pessoal de Santa Catarina, né, que também tinham vindo aqui no final do século XIX, em 1883, enfim, dava um pouco de alguns dados históricos que eram bastante elementares, mas assim, para tentar levantar um pouco para que rumo iria a pesquisa. E aí eu soube, e ele, quando ele me falou isso, eu falei, bom, tem um caminho. E aí ele passou o teu contato, na realidade, que você já estava morando lá. E foi aí que quer dizer, que eu pensei em ir, né, quando eu comecei a realizar a pesquisa, que só consegui recursos para isso foi em 2007. E aí foi quando eu fui pela primeira vez para Porto Velho, inclusive, quer dizer, graças a você e ao Jurandir, que, né, me possibilitaram realizar a pesquisa, porque
a gente tem, quer dizer, eu acho que nós, né, que acabamos nos envolvendo com essa pesquisa dos gregos na Amazônia, devemos muito também à Mary, né? A Mary Alexis, que é a filha da dona Florisa Buchabik. Então, que ela conseguiu contatar todos os gregos que ainda moravam em Guajará-Mirim. É interessante, Vassilik, que teve um momento da minha vida, assim, acho que foi início da década de 90, quando eu já estava em Porto Velho, morando em Porto Velho. Naquela época não é como é hoje, assim, talvez as pessoas não tenham ideia. A gente pegava um catálogo da Embratel, na época, e tinham as páginas amarelas, e para você achar o telefone de alguém, você tinha que... Era Sim. um catatal, assim, imenso, né? Dependendo do lugar, era maior ainda, né? E eu me lembro que eu tinha um, naturalmente, e fui. Eu sabia que os gregos que haviam gregos em Guajará-Mirim. E aí eu fui atrás, na verdade, desses nomes. E fui pela terminologia do nome, KIS. Eu falei, bom, teve KIS é cretense, né? Da ilha de Creta, então deve ser por aí. E foi muito estranho, porque eu não consegui falar com ninguém, na verdade. Então, a sua ida para Porto Velho naquele ano, 2007, né? Ela foi fundamental, porque assim, eu não tinha contato com as pessoas, mesmo morando tão perto, a 300 quilômetros, a gente não tinha esse diálogo entre os gregos de Rondônia, entre os gregos da Amazônia, né? E foi fundamental esse encontro, né? Porque esse encontro ele é revelador também. Eu me lembro até uma brincadeira que a Mary fez, né? Quando nos encontramos, que ela disse: o meu filho precisa te conhecer. O filho dela, pequeno, né? Eu acho que na época tinha uns 14, 15 anos. Ele precisa te conhecer porque ele é muito grelado com as olheiras dele. Ele precisa te conhecer para ver que os gregos são assim. é uma característica, tem sempre muita olheira, né? Isso foi muito. Pode parecer uma bobagem, mas é a questão da identificação. Assim, a identificação. Né? O outro momento que eu me lembro muito, quando nós chegamos na Grécia, né, na minha família, essa coisa de pegar no cabelo e dizer, não, é de fato uma cretense, essas coisas parecem muito sem sentido e sem valor algum, mas elas têm algo de identidade, de identificação com o lugar, e de identificação com uma cultura, e de orgulho disso, de ter orgulho disso. Eu acho que passa, Fernanda, por uma questão, é um sentimento. É o sentimento de, entendeu, de origem, que você olha, você diz, quer dizer, eu pertenço a esse lugar e esse lugar me pertence. Então, essa identificação, que é o que, na realidade, dá estrutura, né, do ponto de vista da tua identidade, de quem você é, né, é importante. Ela, na realidade, ela solidifica um pouco a tua, entendeu? Te dá uma estrutura, por isso é importante saber da ancestralidade, por isso é importante saber de onde você vem, quer dizer, qual é o chão que te possibilitou, né, estar aqui também. Porque, assim, eu acho que é um pouco dessa mistura que, para nós, e é isso que eu acho legal, quer dizer, para quem tem, quer dizer, origem, né, com pais, avós, imigrantes, é a junção de culturas
Então, você é, ao mesmo tempo, as duas coisas. Uhum. E é uma somatória, né? Embora muita gente, às vezes, eu acho que para o imigrante especificamente, ele fica muito dividido, né? O imigrante em si fica dividido, né? Porque ele sempre está, quer dizer, com o chão que ele deixou, né? Com a pátria, né? Que é o chão onde ele nasceu e aonde ele está construindo a vida dele, quer dizer, que é o outro chão. Ele gosta daqui, mas gosta de lá, e quando está lá, sente saudades daqui, quando está aqui, sente saudades de lá. E isso aí ele fica pendurado, porque ele não fica em lugar, né? E a maioria deles vem sempre com a ideia de fazer fortuna e retornar. Pelo menos essa foi a grande motivação na década de 50. O pessoal que veio na década de 20, por exemplo, é diferente. Vieram para construir a vida deles aqui, porque eles tinham sido expulsos da sua terra. E eles foram expulsos de um chão que hoje pertence à Turquia. E eles conviviam, turcos e gregos conviviam, né, no Império Otomano. É diferente. Hoje, quer dizer, eles nem passaram pela Grécia, alguns nem passaram por lá. Eles têm aquela identidade porque eles já carregavam essa identidade grega lá na terrinha deles, entendeu? No chão deles, né, da Anatólia. Ali eles estavam. Então, quando eles vêm para cá, eles vêm para ficar, eles vêm para construir uma vida. Então, eles não têm essa. Eles não ficam divididos, eles também se somam. Mas o pessoal que veio na década de 50, onde se dizia que aqui você vem, em 5 anos você está milionário e pode voltar, num período logo após a Segunda Guerra Mundial e depois de uma guerra civil fratricida que teve, né, na Grécia, foi terrível. As pessoas vieram com a sensação, né, além da fome, da miséria que foi esse período de guerra, quer dizer, eles vêm sonhando realmente em fazer fortuna e ir embora. Então, 10, 15 anos depois, ainda não tinham feito, mas assim, a cabeça deles estava lá. E aí a grande questão de quem imigra é que quando eles retornam, quando eles vão à Grécia, que conseguem ir, aí eles já não se identificam mais, porque as coisas andaram e eles trazem em si uma imagem que eles congelaram no tempo. Então, a Grécia que eles trouxeram não é a Grécia que está lá. A Grécia, como qualquer outro país, né? Evolui, vai, entendeu? Segue o seu caminho. Aliás, como tudo na vida, né? Tudo segue o seu caminho. Tem até um livro recente que eu li do Mia Couto, né? Que para mim foi assim, foi um exercício muito bonito, porque ele volta, o personagem volta à terra dele, né? De origem. Que, na verdade, é o lugar que também o Mia Couto nasceu, né? Ele e a família dele. E aí o pai desse personagem se mistura o personagem com o escritor, com o Mia. Ah. Ele diz para o filho: olha, pense bem antes de ir, porque aquilo que você tem dentro de você, das suas lembranças de infância, das suas lembranças da adolescência, isso não existe mais. Isso só está dentro de você. Então, pense bem antes de ir, para não destruir isso. Então, você tem 2 opções. Ou você vai, ou você guarda e não vai, e guarda essa imagem que você tem, ou você vai fazer esse enfrentamento. E nesse enfrentamento, certamente, você vai sofrer, né? Não é nem se decepcionar, você vai sofrer, porque as coisas não estão mais da forma como você sente, da forma como você as vivenciou. Eu sempre penso muito nisso, porque assim, a nossa história, inclusive no Brasil, é de migrações. Eu sou de uma família que vem da Grécia e
sou de uma família que também estava migrando pelo Brasil afora, sai do Recife, vai para São Paulo, de São Paulo vai para Goiás, de Goiás vai para Rondônia e por aí vai, né? É sempre um... Então, às vezes, eu comento muito assim, vamos guardar as memórias que a gente tem, porque é elas que são importantes para a gente. Elas que são importantes para a gente, inclusive, colocar os pés no chão no presente e para a gente saber quem a gente é efetivamente, né? Só a partir das nossas memórias e das nossas vivências, que se confundem, o passado e o presente se confundem o tempo inteiro, em tudo na vida. Né? Isso é muito forte, isso é muito forte. Né? As ligações, né? As ligações entre as pessoas é algo muito fundamental, né? Na medida em que você consegue, eu acho que hoje a gente tem uma... E esses 2 anos também, e 2 anos e meio de pandemia, né? Mudaram muito as relações humanas. Mudaram, por mais que a gente... Eu acho que, assim, existem os que... né? Eu acho que tem muita gente que diz, não passou já passou, né? Então, não está mais aí. Essas coisas não acontecem, porque é tão doloroso, às vezes, e realmente eu acho que a pandemia ela foi um processo muito doloroso, né? Uhum. Esse isolamento, essas incertezas, é muito doloroso, principalmente para as pessoas que estavam, quer dizer, para as pessoas que têm mais idade, até o pessoal mais jovem, eu acho que tem uma condição enfim, de perceber a realidade, embora para eles também, nos primeiros tempos, tenha sido muito duro, né? Porque eu imagino pessoas jovens que estão no auge, né? Entraram na faculdade, estão no auge da vida, estão, né, querendo fazer as coisas e tendo aula só virtualmente, né? Foi difícil. Mas, assim, na realidade, essas coisas todas aconteceram e as coisas mudaram. Nós ainda não percebemos totalmente, mas as coisas mudaram. Não dá para voltar para o ponto de partida, né? Não dá. Então, é um pouco essa história mesmo, quer dizer, por isso que eu acho que é importante os vínculos, né? Os vínculos humanos, né? Estarem cada vez mais fortes, que é o que nos resta, né? Para alimentar e para... Eu acho que são os vínculos humanos, né? E também a arte. São 2 coisas que nos salvam dos tempos que nós estamos vivendo, na realidade, né? São tempos bastante desumanos, né? Você tem hoje, eu estava vendo que não sei quantos milhões de pessoas que são refugiados. O número é absurdo do ponto de vista assim, mundial. Nunca teve tanta movimentação, né? De refugiados, de pessoas expatriadas, de gente que tem que sair do seu chão, seja pelas guerras, seja por doenças, seja por razões, por crises econômicas e crises humanitárias enormes. Então, o mundo hoje está numa evolução, né? E a questão da imigração hoje é muito diferente do que foi nas décadas de 50. Né? Hoje, as pessoas que imigram, de alguma forma, elas têm outros instrumentos na mão. Né? Eu vejo pela Grécia, que com a crise de 2008, né, você teve um grande número de jovens, de cabeças pensantes, que saíram da Grécia e foram para outros lugares, mas pessoas que tinham instrumentos, né, já foram com trabalho, requisitadas, inclusive, ao contrário de quando vieram na década de 50, que as pessoas não tinham profissão. Boa parte delas, eu diria que a maior parte delas não tinha profissão. Poucos são os que vieram para cá com profissão. Né? Eles até inventavam, porque era necessário. Então, eu sou pintor de parede, o outro é rebocador, sei lá, entendeu? Alguma... Né? Mas, assim, poucos eram os que tinham efetivamente profissão.
Aí vinham com a cara e coragem sem saber a língua. Hoje, quer dizer, as pessoas que migraram da Grécia sabiam falar o grego e sabiam falar também o inglês, que se transformou numa língua universal, né? Então, é o que possibilita a comunicação. As pessoas, quando chegaram na década de 50, eu imagino em 1900, e sei tudo bem, eram os ingleses que estavam lá na Madeira Mamoré, né? As pessoas ficavam em grupos, como é que elas vão aprender a língua? Porque você tinha cento e poucas nacionalidades, né? Não lembro. 54. 54 nacionalidades, 54 nacionalidades. cento e poucos países, não é isso? Que tinha, Isso. talvez. Enfim, mas como é que eles se comunicavam? Eles não sabiam falar nada além da sua própria língua. E o pessoal, gente que veio da ilha, ainda falava os seus dialetos. Entendeu? Então, é uma situação completamente diferente da que vivenciamos hoje. Né? Hoje nós temos vários meios de comunicação. Vassilique, o que lhe chamou a atenção na história dos gregos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Olha, me chamou muito a atenção, primeiro, o fato de ter muito. Quer dizer, eram todos jovens, óbvio, pouquíssima gente, né? Mas, assim, ter vindo crianças, gente que tinha 11, 12 anos de idade. E pessoas que, quer dizer, não me chama muito a atenção o fato de terem se aventurado, porque isso também é uma característica do grego, né? Ele se aventura. O mar, para ele, sempre foi o portas abertas, né? A aventura, né? A mitologia está cheia dessas Odisseia que diga isso para a gente. Né? Odisseia que o diga. Então, o desejo pela aventura, quer dizer, você tem uma situação difícil e você tem um marzão à tua frente, isso está praticamente no inconsciente coletivo, porque a Grécia sempre foi isso, né? Ela se expandiu, a Grécia da antiguidade, ela também acaba se expandindo, né? Em função do mar, quer dizer, ela saiu para comercializar coisas. E por isso que foram fazendo colônias em vários lugares também. Então, não me surpreendeu o gosto pela aventura, mas me surpreendeu o fato de ter vindo crianças, porque tinha gente de 12 anos, tinha gente que veio com 11, né? E aí você começa a perceber quanto era difícil a situação na terra onde eles viviam. Né? E também achei assim, uma das coisas que me chamou a atenção foi eles terem ficado, quer dizer, se enraizado em Guajará e em Porto Velho. Porque a gente tem que pensar naquela época, o que era a Amazônia, quer dizer, se hoje ainda é uma incógnita, né, para a maioria para a maioria dos brasileiros, para nós, a Amazônia, você imagina naquela época, onde as cidades, né, os transportes, as estradas eram completamente diferentes né, das condições que existem hoje. Não existiam, né? Não existia nada, não existia. Né? Exatamente. Como disse, aquilo ali era assim, era mato, né? Era uma floresta enorme, isso que tinha assim, era um reino da natureza, né? Uhum. Foi invadida por trilhos e homens, na realidade. E aí como é que você, né? E você tinha outra coisa, você tinha a população nativa lá, você tinha a população indígena, eram situações muito difíceis e desconhecidas, né, para boa parte das pessoas que foram para lá, além das doenças e tudo isso. Quer dizer, eu acho que só a necessidade mesmo, né? E o gosto pela aventura que pode levar as pessoas a pensarem em ir realmente
para um lugar como esse. Embora boa parte também desses gregos que foram para lá, alguns já tinham experiências em estrada de ferro e tinham ido para o Canal de Suez, tinham ido lá para o Panamá também, entendeu? E vieram de lá, né? Trouxeram eles de lá. E teve aqueles que foram para, né? Vieram de Herápetra, por exemplo, como é o caso do teu avô, que tinha um grupo de pessoas que ficaram sabendo que estavam construindo uma ferrovia e que achavam que era interessante e que poderiam ganhar dinheiro, porque afinal os ingleses estavam pagando bem. Então, aí eles também pensaram, vamos. Quer dizer, talvez para a gente é difícil de compreender isso, porque o nosso tempo é outro, né? A mentalidade existente naquela época é diferente da nossa. Eu não consigo imaginar, quer dizer, todas as dificuldades que eles passaram de transporte até chegar à Amazônia. Né? Então, eu realmente, o que mais me surpreendeu foi essa, quer dizer, a coragem, né? A coragem. Muita coragem. Põe a coragem nisso, porque hoje nós temos todos os meios. Gente, uma carta daqui de São Paulo para a Grécia levava um mês. E quando melhorou, foi 20 dias. Então, entre ir e voltar. Agora, de Creta para a Amazônia, quanto tempo será que demorava? Nem ia. Não, até eu acho que até ia. Depois eu não da sei, mas bem construção, né? depois da Depois da década de construção. 30, depois da década de Sim. 40, não antes disso. Né? Não tinha comunicação nenhuma. Não tinha, então era um mundo isolado. Agora, por outro lado, eu fico imaginando, quer dizer, 1910, Creta, entendeu? As aldeias de Creta, como eram, né? É realmente uma aventura, né? É uma aventura, né? Mas é uma aventura que faz parte da própria deles. O desejo eram pessoas jovens, né? O desejo de desbravar realmente. Eu acho que esse sentido o grego tem bastante, né? Eu sempre penso que ao longo da vida a gente sempre escutou as histórias do meu avô, de sair para caçar, enfim, das cobras imensas. E sempre achei que fosse um pouco imaginação, né? E aí, depois que a gente mora na Amazônia, a gente chega à conclusão que não tinha nada de imaginação. Era real, é real, né? Mas, assim, eu acho que essas histórias, pelo menos para mim, eu não sei como é hoje, como são, depois de tudo que a gente viveu nos últimos anos, mas essas histórias, elas me reforçam a força. Né? Na hora que a vida balança a gente, chacoalha, tipo assim, olha, eu sempre tenho tentado olhar para isso, assim, eu faço parte de uma história de um dos gregos que vai trabalhar na floresta amazônica no início do século passado. Isso é inimaginável, né? Pelas condições, assim. Que homens que são esses, e aí eu digo homens, né? Porque não tinham mulheres até então, as mulheres não saíram para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, mas que homens, que força que é essa? E aí, assim, essa força é uma força de integridade no sentido de se manter vivo, de dizer, não, a gente vai ficar aqui. Então, sempre foram questionamentos que eu sempre tive, assim, que ótimo, eles iam para fazer a fortuna. Esse é uma compreensão da objetividade. Né? Eu vou para tal lugar porque eu vou ficar rica, né? Eu vou embora, não sei para onde, porque lá eu tenho possibilidade de um emprego melhor do que o que eu tenho hoje, das condições
reais, econômicas, concretas do que eu tenho hoje. Mas, assim, o que move homens? O que moveu homens? O que moveu numa perspectiva da subjetividade? Porque todos eles que saíram da ilha de Creta, né, de Herápetra em especial, todos eles tinham famílias e eles não deixaram para trás, eles foram, né? O que era tão forte que movia as pessoas a atravessar os oceanos, na verdade, navegar pelos grandes rios, como um rio como o próprio Madeira. Até hoje eu tenho medo de navegar na Madeira, imagine em 1910, né? Eu acho que eram pessoas bem, primeiro, mais fortes, né? Eram pessoas mais fortes do que nós, né? Eu acho que se você lembrar um pouco da região onde seu avô nasceu, a aldeia onde ele nasceu, aquilo ali quer dizer, para pessoas fortes, é para gente forte, porque eram condições bastante precárias, era uma natureza selvagem no sentido, quer dizer, não dá para falar que é selvagem lá, mas para a Grécia é Dura, selvagem, é ela dura. dura, é calcário, é rocha, não tem caminhos, né? Muita pedra, pouca vegetação. Então, tudo, Neva. né? Nossa, bom, condições, né? Condições climáticas bastante duras, né? E um pessoal que não tinha condições econômicas, quer Tem dizer, terremoto, o risco do terremoto. tem também, tem tudo lá. Mas, assim, eu fico imaginando que eles viviam da agricultura numa terra onde não tinha muita terra para plantar. Você tinha pedras lá, você não tinha como plantando. Tanto que quando nós vimos, quer dizer, com a evolução tecnológica, eles começaram a plantar na praia, quer dizer, já embaixo, né, próximo à praia, em estufas, para poder manter, né, o alimento e tudo mais. Porque lá na aldeia era difícil. Então, eles não tinham muitos alimentos, viviam numa ilha, quer dizer, é uma situação muito difícil. É um lugar, né, que na realidade forja gente forte, não tem como. E para eles, quer dizer, vir para a Amazônia, eu acho que é assim, eles vieram para a Amazônia como iriam para, entendeu? Para qualquer outro lugar. Não há dureza que faça com que eles retrocedam, de não vou ficar aqui. Não, né? Nós estamos hoje, acho que como gerações que tivemos condições de vida um pouco melhores, né, do que eles, nós somos, quer dizer, é a tal história, você acaba perdendo a força física, inclusive. Não é só a força interior de persistência e tudo mais. Isso, claro, isso é forjado na terra onde você, né, onde te deu, enfim, essa força. Mas é algo que você tem que ter força física. E isso eles também tinham, porque pelas condições até do subir e descer aquelas montanhas, né, sem caminhos, sem nada, descendo pelas pedras, quer dizer, forja mesmo, pessoas mais fortes. Né? Hoje qualquer coisa a gente pega um carro, ou vai anda a pé, mas está tudo calçado, não tem, entendeu? Né? Usa sapato. Coisa que na época não existia. Então, eu acho que são pessoas que pensavam diferente, tinham condições diferentes que nós temos hoje. E claro que a questão da força e da coragem estava presente. Acho que força, coragem e necessidade. E isso eu acredito que a necessidade faz o ser humano enfrentar e arrumar força onde ele nem imagina que tem. Quando ele necessita de alguma coisa, não é só a necessidade material, mas, né, quando a pessoa tem um vazio dentro e busca
preencher um vazio em si, que, na minha opinião, é um pouco da busca de si mesmo. Aí voltamos à pergunta que, né, a humanidade se faz há séculos. É a mesma coisa, busca se conhecer e saber, quer dizer, qual é o seu destino, né? Então, a vida flui e acaba empurrando as pessoas para onde elas devem estar. Eu sempre acredito nisso. O mundo, o universo, na realidade, às vezes conspira para você ir para determinados cantos, né, para determinados lugares, onde, de alguma forma, você tem algo a cumprir, você tem algo a aprender, você tem algo a ensinar. Né? Eu acho que é um pouco isso que Vacili, que a gente já está com, acho que quase deu 1 hora já de bate-papo. É tão bom que eu ficaria aqui o tempo inteiro. Mas você me fez lembrar um filme até que você me indicou, das mulheres produtoras dos tomates que faziam o molho tomate. E aí tem uma fala que eu sempre... Tem um momento do filme, uma história que elas falam sobre essa história, que eu sempre faço isso, assim, somente no entardecer, né? Da onde que eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, né? Para onde que eu quero ir, assim, sempre mentalizar, né, as deusas voadoras que estão por aí. Eu tento fazer esse exercício o máximo de vezes que eu consigo, assim, principalmente no final da tarde, assim, da onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Tentando responder um pouco isso, até para saber aquilo que a própria vida coloca para a gente e que a gente, às vezes, nem sempre tem condições de responder, né? De explicar. A gente passa a vida tentando. Exatamente. Bom, antes da gente finalizar, queria pedir para você falar um pouco, na atualidade, quais as pesquisas que você está fazendo dos gregos no Brasil, e convidar todo mundo também para assistir Entre Mitos e Trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, os gregos. Vou estar colocando no meu canal do YouTube, Fernanda Kopanax. Mas eu queria que você falasse um pouco o que você está fazendo e agradeço muito a tua disposição. E aí, pode falar um pouco o que você está fazendo das pesquisas atuais em Brasília, que eu sei que está. E aí a gente caminha para os finalmente, pelo menos por enquanto. Na realidade, agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre os gregos em São Paulo, no estado de São Paulo, também todo baseado em história oral, a pedido da própria coletividade helênica de São Paulo. A coletividade ela existe desde 1937. Então, a pesquisa envolve, né, contar um pouco a história da própria coletividade e também da imigração. São mais de 85 anos de história, né, que a gente vai estar levantando. Estou entrevistando algumas pessoas que ainda temos alguns imigrantes gregos, né, que estão aí para nos contar, né, de uma forma mais, mais vivida a questão da imigração. Infelizmente, muitas pessoas já se foram e perdemos grandes histórias em relação a isso. Mas os descendentes, né, desses gregos também estão contando um pouco a história dos seus pais. Nós já estamos pegando projetos da segunda e da terceira geração, que contam um pouco dessas histórias, né? Além de agora, vamos aprofundar um pouco a questão dos gregos que vieram para as fazendas de café, né, no começo do século,
Enfim, estão sendo gravadas essas entrevistas. Eu acredito que até o final do ano já deve estar encerrada essa pesquisa, né? Espero, pelo menos. A gente está num ritmo mais ou menos acelerado, né? Até agora, nós já conversamos com cerca de 80 pessoas. Muita gente, né? Já gravamos pelo menos quase 50. Falta ainda... vai chegar mais ou menos a umas 110 pessoas, 120 para serem Muita entrevistadas, gente. para tentar levantar essa história. Mas tem fatos, e os gregos aqui em São Paulo, eles tiveram uma grande importância também, né? Principalmente, a influência deles foi no bairro do Bom Retiro, né? Que é um bairro que acolhe imigrantes, é um lugar onde existe um intercâmbio cultural muito grande, né? Porque lá conviveram ou passaram italianos, judeus, gregos, armênios, bolivianos atualmente, coreanos, né, que estão lá também, e uma grande colônia de nordestinos, que também, né, que estão lá. Então, é um bairro, né, o Bom Retiro é caracterizado como um bairro da diversidade mesmo, né, e do intercâmbio cultural, onde várias culturas convivem. Isso é muito legal. E no Brás também, né, quer dizer, a maioria dos gregos realmente que migraram foram comerciantes, né? Eles têm trajetórias bastante interessantes, mas eu acho que a coisa mais importante, quer dizer, dentro da cidade, você tem, quer dizer, um artista como Nikos Vlavianos, por exemplo, que faleceu essa semana, né, e que deixou sua marca na cidade de São Paulo, né, que foi professor da FAAP. Mas você tem assim muita coisa na parte da culinária, né, você tem alguns restaurantes gregos que fizeram história aqui em São Ô, Paulo. saudade! A questão da dança grega, que também é algo, né, motivador, né, que tem o seu espaço cultural aqui. Eu acho que tem muitas histórias, né, para serem contadas, até para poder relembrar um pouco a própria história de São Paulo, na visão dessas pessoas, né? Então, toda vez que você faz, né, uma pesquisa assim, onde as pessoas contam as suas histórias, as suas vivências, você, de alguma forma, recupera um pouco, né, a humanidade de uma cidade como São Paulo, né, que é uma cidade de concreto, difícil né, de se viver, ou, né, está cada vez mais difícil mesmo, né, a situação, mas é uma cidade que ela acolheu muitos imigrantes e acolheu de uma forma profundamente humana. E hoje eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente vive, é ver como a cidade ela vai endurecendo, né? Nós estamos vivendo tempos onde essa questão da humanização parece que é coisa entendeu? É vista como algo de pessoas fracas, né? A humanização não é algo que faz parte do nosso ser. É como se isso é uma coisa que não é para ser, né? Ela vai estar endurecendo. Eu acho que não é só São Paulo que está endurecendo, não. Eu acho que, de alguma forma geral, né, mundial, inclusive, há um endurecimento, né, há uma barbárie vindo, há uma sombra vindo à luz que preocupa. Mas vamos esperar que essas coisas, né? Enfim, eu acho que a gente continua aqui. Precisamos da coragem, né, e da ousadia dos que imigraram, dos que migraram e imigraram, né? Que aqui dentro do país nós temos também uma movimentação enorme de pessoas, né, que saem das suas terras para tentar sobreviver. Então,
Acho que nós precisamos hoje de ter um olhar mais humano para a vida. Né? E essas pessoas, né, do antigamente, como dizem, elas, né, de antes, elas tinham esse olhar. As relações eram muito mais de acolhimento. Né? Hoje, parece que as pessoas estão cada vez mais se individualizando, porque eu acho que tem um papel isso, tem um papel. As pessoas realmente têm que ter clareza, né, de si como indivíduo. Eu acho que é importante, mas tem que ter a ideia do coletivo, senão você perde a sua humanidade. É isso. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês. A oportunidade, aliás, realmente, para mim, que é uma coisa que eu acho que é importante, assim, quando eu fui a Guajará-Mirim, e quando eu fui a Porto Velho, e quando eu fiz o Vale do Guaporé com vocês, realmente foi, para mim, foi algo muito importante, porque foi como de resgatar a minha brasilidade quando eu fui para lá. Então, eu acho, se eu tiver, assim, acho muito importante as pessoas conhecerem a Amazônia, para elas terem uma noção, né, do que é a brasilidade. Né? A gente lê, vê, mas tem que vivenciar um pouco. É verdade. Tem que vivenciar a Amazônia. Eu acho algo... continuo achando algo assim, muito importante e sagrado, na minha opinião, aquele portal, né, da floresta existente. É muito importante. É isso. Obrigada, 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 obrigada. Eu que agradeço.